Essa conta será paga por outras pessoas, por um conjunto de consumidores. Não é aumentar a conta para aquelas outras pessoas, é eficientizar a maneira como o poder público investe em saneamento. Me espanta que não haja unidade nesse parlamento para isso. Imagina uma família não ter acesso à água potável. Eu quero agradecer ao pastor Silas Malafaia essa mobilização de extrema-direita e golpista. Uma grande demonstração do que é a verdadeira democracia. Isso não é matéria de direita ou esquerda. Isso aqui é matéria entre civilização e barbárie. O perigo é o bandido solto, por benefício dessa lei. Nesta semana, os deputados aprovaram um projeto que cria tarifa social de água e esgoto para usuários com renda per capita de até meio salário mínimo que estejam inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais, o CadÚnico. Apesar da matéria ser meritória, apesar da matéria ser uma matéria importantíssima, é uma matéria, a taxa de água, a cobrança da água, quando há tarifa social, nós temos que entender que uma parcela desses recursos serão divididas com alguém. Essa conta será paga por outras pessoas, por um conjunto de consumidores. E a alegação, por isso que eu trago esse alerta aqui, dentro da conclusão dos temas debatidos nesse projeto, é que em 2023, nos 17 estados mais ricos do país, nós tínhamos 12.300.000 famílias beneficiadas com a tarifa social de energia elétrica. 12 milhões de pessoas beneficiadas com tarifa de energia elétrica, onde o ambiente que nós estamos em crise, mas temos 12 milhões, que é excelente benefício. Enquanto nas tarifas de social de água, principalmente no conjunto município e alguns estados, 1.200.000 famílias. A maior parte das companhias de saneamento possuem tarifa social de água e esgoto por meio de subsídio cruzado. Isso deve continuar. O que o projeto vai permitir é que existam também subsídios diretos a esse tipo de prestação de serviço. Para quê? Para que elas possam aliviar a sua conta e ter o contrário do que está sendo dito. Não é aumentar a conta para aquelas outras pessoas, é através de subsídios diretos você eficientizar a maneira como o poder público investe em saneamento, investindo no resultado. Você conseguir colocar subsídio direto, um modelo que foi adotado em outros países com sucesso. A maneira de financiamento está desonerando o governo federal e está criando um outro ônus para os pagantes de impostos. Essa que é a grande diferença. Não somos contra o intento. No entanto, a maneira de financiamento preserva o governo, que não tem dotação orçamentária disso, e está criando um novo tributo embutido de uma maneira totalmente subterfugiada. Eu fico muito impressionada de pessoas que assumem os microfones para impedir que a população de baixa renda tenha acesso à água e acesso ao esgoto. Aí, se argumentar que isso vai elevar o custo, aqui já foi dito e eu apenas repito, a cada R$1 ou $1 que se investe em saneamento, você economiza 4 em saúde. Então, portanto, não há um déficit ou não há uma sobrecarga para os serviços. O que se trata neste projeto é de justiça social. Nós temos 49 milhões de pessoas sem esgotamento sanitário adequado. E nós temos por volta de 33 milhões sem água. Água é vida. Esgotamento sanitário é saúde, é qualidade de vida, é direito à cidade, é cidadania. Me espanta que não haja unidade nesse parlamento para isso. Imagina uma família não ter acesso à água potável. Imagina uma mãe que já tem que escolher, deputado, se paga o arroz, o feijão, a passagem, passar pelo constrangimento, pelo desespero de ter sua água cortada.
Processos, inclusive, de privatização, como lá de SEDAI, no Rio de Janeiro, mostram, inclusive, um aumento de tarifa, dificulta o acesso de quem é pobre. Portanto, é importantíssimo que esse parlamento garanta o direito básico universal à água, ao esgoto tratado. A proposta será analisada ainda pelo Senado. Os deputados aprovaram também proposta que dá validade jurídica à venda de imóvel caso seu registro não contenha informações sobre restrição judicial. Ele trata, na lei de registro de imóveis, de dar garantias ao terceiro interessado de boa-fé. Numa hipótese em que algum agente público seja julgado, seja indiciado por improbidade administrativa, aquele negócio feito anteriormente, o terceiro de boa-fé seja protegido. Vou criar aqui um exemplo hipotético. Eu comprei a casa de um cidadão e esse cidadão amanhã torna-se prefeito ou agente público e sobre ele é instaurado um processo de improbidade administrativa. Ora, essa casa que eu comprei dele anterior não tem nada a ver com o bloqueio de bens que ele tiver, não incide no terceiro interessado de boa-fé anterior àquele episódio. É disso que se trata esse projeto, extremamente meritório. Eu fui prefeito por 8 anos e a gente sabe que a gente sofre improbidades administrativas, às vezes muitas improbidades dessa pedem no seu pedido o bloqueio de bens. E esse terceiro que adquiriu esse imóvel, ele não tem as sanções. O projeto vem num momento importante de dar essas garantias a quem vai fazer a compra de seus imóveis e aí período de registro. A proposta segue para a sanção presidencial. Durante a sessão de terça-feira, deputados bolsonaristas fizeram discursos em apoio ao ato público realizado na Avenida Paulista. Já os governistas protestaram. Eu quero, curiosamente, agradecer ao pastor Silas Malafaia por ter convocado, junto com Bolsonaro, essa mobilização de extrema-direita e golpista na Paulista domingo passado. Malafaia revela, de maneira transparente e pedagógica, o quanto ele desrespeita a democracia e o quanto ele também não considera, valoriza ou respeita as igrejas, os irmãos e as irmãs na fé. Por isso a gratidão, porque fica evidente esse projeto de poder que é autoritário e que se desvia completamente de um sentido generoso da fé. Em primeiro lugar, se a Associação Vitória em Cristo, que é organizada por Malafaia, financiou aquela manifestação, se isso se comprova, fica uma pergunta. As pessoas que ofertam para esta associação, pessoas simples, será que elas imaginam que o dinheiro delas vai financiar um projeto político e ideológico do Malafaia e do Bolsonaro? Se ele não sabe, os fiéis da igreja do pastor Malafaia ficaram chateados porque não puderam contribuir. Então aquilo foi pago pelo bolso do Silas Malafaia e não teve nada de fiéis ou da igreja de A ou de B. A outra resposta que eu quero dar, teve um deputado que disse que o Bolsonaro não falou porque estava com medo. Eu conheço o Bolsonaro há 42 anos. Se é uma coisa que não tem no dicionário do Bolsonaro, é essa palavra medo. Ele não fez um discurso contundente porque era para nós mostrarmos e demonstrarmos para vocês da esquerda o que é uma manifestação ordeira, pacífica, verdadeiramente lutando pela democracia. Ouvindo aqui o discurso dos bolsonaristas nessa tribuna, ao se referir que o ato do domingo é um ato democrático, eu fico pensando comigo, ato democrático que defende a ditadura, defende a dissolução do STF, defende o fechamento do Congresso, só não tiveram coragem de falar lá no domingo com medo. Essa é a verdade. Ficaram com medo do Alexandre de Moraes e não levaram as plaquinhas, fim do STF,
intervenção militar. Essa é a verdade. Uma grande demonstração do que é a verdadeira democracia. Pessoas, famílias, crianças, todas ali emanadas em um único objetivo, que é viver o pleno exercício da nossa democracia. Foram ali mais de 1 milhão de pessoas na Paulista e, com certeza, nas adjacências, nas paralelas, um outro tantão de gente. Realmente uma grande manifestação do que realmente é o Estado Democrático de Direito. Uma estimativa aqui politicamente posta, porque os cálculos feitos da Avenida Paulista mostram que o ato não passou de 180 mil pessoas. O que, aliás, é um ato grande. É um ato grande, 180 mil pessoas. Mas muito aquém do desejado. Eu posso dizer a vocês o seguinte: mudou alguma coisa esse ato na correlação de forças? Vai comprimir a atuação do Supremo? Vai impedir as investigações da Polícia Federal? Não mudou nada. Os deputados aprovaram urgência para 13 projetos de lei. Entre eles, o que institui a Medalha do Mérito Evangélico, que homenageia missionários suecos, fundadores da Igreja Assembleia de Deus. Outro projeto que teve a urgência aprovada é o que define regras para evitar fraudes nas transações com criptomoedas. O PSB entende a importância do trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito, que tratou da questão das criptomoedas e das pirâmides financeiras. Esse texto é uma contribuição dessa comissão parlamentar. Muitas vezes a população questiona o objetivo e a finalidade dessas comissões. A gente entende que o objetivo é exatamente esse: poder propor aprimoramento na legislação, além de fazer o trabalho de fiscalização, que também é o trabalho desse parlamento. Por isso o PSB orienta sim a urgência. Se o próprio Banco Central, até este momento, estamos no dia 27 de fevereiro, não encaminhou uma nota técnica sobre o tema, e a Comissão de Finanças e Tributação não realizou ainda a audiência pública proposta pelo deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, porque o tema é urgente. Porque a urgência para apreciá-lo hoje aqui no plenário? Nós temos no Brasil mais de 4 milhões de pessoas lesadas, que perderam recursos porque investiram em criptomoedas sem a garantia necessária desse investimento. Nós queremos que as corretoras de criptoativos tenham também a segregação patrimonial para garantir os recursos dos seus clientes. O plenário aprovou urgência para a proposta do governo que isenta da contribuição do imposto de renda quem ganha até 2 salários mínimos. Só para informar o plenário que o governo encaminhou a medida provisória que isenta da contribuição do imposto de renda para quem ganha até 2 salários mínimos, já importando uma isenção de quase R$ 2.900. Essa isenção vai atingir uma parcela enorme da sociedade brasileira, daí a urgência para esse projeto de lei. O que a gente vê aqui agora em pauta, o projeto do deputado Zé Guimarães, é a consolidação do estelionato eleitoral do presidente Lula. Porque em campanha ele prometeu que daria isenção do imposto de renda para até quem ganha R$ 5.000. E agora manda a medida provisória estabelecendo para 2 salários mínimos. Todas essas propostas passam a ter prioridade na pauta do plenário. Os deputados aprovaram ainda decisão favorável ao réu quando houver empate em julgamentos de tribunais superiores. O autor do projeto defendeu a presunção de inocência. Para haver uma condenação, tem que ter uma decisão da maioria do Poder Judiciário. Sem a decisão da maioria, você não reverte a presunção da inocência, que é um princípio constitucional. Isso não é matéria de direita ou esquerda. Isso aqui é matéria entre civilização e barbárie. Isso aqui não é para proteger criminoso, isso é para proteger o inocente. Esse é o nosso principal foco de preocupação. Portanto, nós encaminhamos contra a emenda do Senado Federal e a favor do texto que já foi aprovado por esta casa a quase unanimidade. Não é a primeira vez que essa casa se debruça sobre esse tema. A votação passou de 400 votos no primeiro escrutínio. O texto da Câmara, ele diz o seguinte:
e empatou imediatamente a indúbio pro réu. Favorece a pessoa que está sendo processada. O Senado disse o seguinte: não, isso vai beneficiar bandido. Inúmeros bandidos conseguem chegar no STF, acreditem. E o Senado inteligentemente fez o seguinte: espera, não é indúbio pro réu, no caso de empate, espera o ministro voltar de férias. Espera o ministro voltar do banheiro. É isso. Chama um juiz do tribunal. Ah, mas diz o relator, é um perigo. A insegurança jurídica, a demora desses 2, 3 mais. O perigo é um bandido solto, por benefício dessa lei. O projeto será enviado à sanção presidencial. Temas de interesse nacional, debates em plenário, as reações e propostas dos deputados, fatos e opiniões. Nós somos aí mais de 29 milhões de idosos em nosso país, sendo que 17 milhões são mulheres. E um dado interessante é que em 2030, essa população idosa será maior no país do que a população de 0 a 14 anos. E vejam que é de extrema relevância que nós, parlamentares, que o Poder Executivo, que a gente pense em projetos de lei, em políticas públicas que realmente atendam a essa população que só cresce no nosso país.